Brasil, estamos aqui. Eu tô muito feliz hoje de estar aqui com Daniel Lima e Marcelo Duarte. É um encontro com esses dois, é sensacional, dois amigos. Eu estava fazendo uma conta aqui, são 23 anos de amizade somados aqui, 8 do Daniel desde 2012, com mais 15 do nosso querido Marcelo Duarte desde 2005, né? Estamos aqui em Olha que legal. Então é muita história condominial para contar. Eu quero agradecer a tua audiência. Dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal também do YouTube, né? Vamos colocar em todas as redes aí no Facebook também, no LinkedIn e no Instagram esse vídeo, que eu tenho certeza que tem muita história para contar aqui, e eu tenho certeza que você vai adorar. Marcelo, como é que você está? Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Cara, a mesma alegria que você está sentindo, eu estou aqui da mesma forma. Feliz por estar do lado de dois players do mercado, feliz de ver o mercado condominial superando até mesmo a crise, né? A gente a gente está no meio de uma pandemia, um desastre econômico, né? E assim, não desfazendo de tudo isso que está acontecendo, mas comemorando que o nosso mercado ele continua crescendo e eu vejo afetação zero, né? Mas vamos aí, vamos continuar militando e ajudando esses síndicos, moradores e mais pessoas que queiram ingressar nesse mercado e ganhar dinheiro com a gente também, por que não, né? Contar a história, com certeza tem espaço para todo mundo. Daniel Lima, que alegria te ver aqui, querido. Alegria nossa, Sérgio Craveiro. Tudo bem? Saudações condominiais. Quero cumprimentá-lo aí inicialmente. Marcelão, você vai aprender aí o nosso termo, ó, saudações condominiais. Quando a gente passa a ter essa frase, essa é uma marca nossa. Já tem evento que a gente chega, Marcelão, que quer fazer surpresa pra gente, e chega lá. Quando eu chego lá, tá uma faixa de uma parede a outra com saudações condominiais. Aí o coração, igual esse tem na sua camisa, fica daquele jeito, né? O maior jargão do Brasil é esse, saudações condominiais. Eu vou até dizer pra vocês assim, dentro da rede Eu Amo Condomínio, a gente tem um que chama assim, que vem os condomínios. Muito bem. Então aí casou. Então assim, eu chamo que vem os condomínios e vocês já dão as saudações para ele. Fechou seco. Pessoal, eu chamei os meus dois amigos aqui para estar aqui com a gente hoje. Primeiro para contar um monte de história, né? São décadas aí de história condominial. Para você que está ingressando no mercado condominial, você que está interessado em entrar, é muito importante escutar esses dois ícones do mercado. E a gente vai falar do passado do condomínio, né? De toda a gestão condominial e tudo mais, do passado da história desses dois grandiosos amigos meus. Vamos falar do que está acontecendo hoje com uma crise, né? Não é só essa crise que a gente passou, Marcelo, passamos também a crise de 2008, eu lembro muito bem, daquele banco nos Estados Unidos, não sei se o Daniel lembra disso, mas que também deu aquela crise mundial, né? E falar do futuro, né? O que nós três aqui, vocês dois junto comigo, o que a gente pensa do futuro condominial depois que essa quarentena, essa pandemia acabar, né? E, logicamente, esse vídeo vai ficar aqui, essa gravação vai ficar aqui da nossa conversa. Depois a gente vai voltar para saber se realmente concretizou tudo aquilo que a gente estava afirmando, estava ajudando e apoiando os síndicos de todo o Brasil. O que nós três temos em comum, que eu acho bem legal, nós três estamos aqui para ajudar os síndicos de todo o Brasil. Cada um à sua maneira, mas eu acho que é uma coisa em comum. Não é isso, Marcelo? Eu brinco muito que a gente devia ter uma associação intergaláctica de condomínios, né? Para que todo mundo estivesse dentro de uma só, porque ainda rola uma ciumeira danada ainda nesse mercado, mas como todo setor é natural, né? Se você não faz nada, você é criticado. Se você faz, você é invejado. Então, assim, você ficar na média, você é medíocre. Então, eu prefiro, assim, olha, me arrepender de algo que eu fiz e deu errado do que me arrepender de não ter feito. Então, eu estou aqui para somar. Eu imagino como vocês dois, eu acho que por isso a gente se identifica e se gosta tanto, que a gente está aqui para fazer essa transformação e ajudar as pessoas. Eu costumo brincar com meus franqueados o seguinte, você acha que você não está ganhando dinheiro suficiente? É porque você não está ajudando o número de pessoas que você precisa. Se as pessoas entendessem que é um bom negócio servir, né? E olha, a gente aqui numa Páscoa, né? Com o exemplo de Jesus, que foi o que veio para servir, não para ser servido. Se as pessoas entendessem isso, gente, o mundo seria totalmente outro. É verdade. E, Daniel, me conta uma coisa. O que você... Quero começar com você aqui essa parte de
do passado do condomínio, né? Eu costumo começar aqui por ordem alfabética, então você tá primeiro de tudo aqui da gente, né? E como é que foi o teu começo? Por que você se envolveu? Qual era a tua profissão antes de você entrar no mercado? Qual foi o ano que você entrou? Eu acho que muita gente não te conhece, eu acho que tem que conhecer, sim, como muita gente não me conhece, como muita gente não conhece o Marcelo. A partir de hoje, eu acho que muita gente vai conhecer nós três. Estamos aí há décadas aí no mercado. E aí eu queria que você contasse um pouco da tua história e esse envolvimento teu com condomínios hoje, né? Muito oportuno a pergunta, o questionamento, é muito importante para a gente saber aonde nós queremos chegar. É importante que as pessoas saibam de onde viemos e fazer essa contextualização é essencial e marcante aí para esse momento. Eu sou da cidade de Aracaju, tá? Eu trabalho desde os 14 anos, tá bom? Fui estagiário de entidade pública, tá? Governo do Estado, trabalhei na biblioteca pública, trabalhei em Secretaria de Ação Social e depois me tornei, era um sonho que eu tinha, tá? Meu avô foi general do Exército, eu nunca tive vontade de ir para o Exército, eu tinha vontade de ir para a Marinha, porque eu acho que o 7 de setembro, e a Marinha, a Força Armada mais antiga, abrindo ali o desfile do 7 de setembro, eu sempre achei muito bonito, sempre fui um apaixonado pela Marinha do Brasil, e eu consegui realizar esse sonho. Eu vinha desde muito novo também, eu tenho uma paixão também pelo idioma inglês e pela tecnologia, e sempre tive um desenvolvimento legal nessas duas áreas, tanto que quando eu cheguei lá na Marinha, o comandante, lá na Marinha tem um termo que a gente chama de SAFO, S-A-F-O, né? SAFO é o cara que no Nordeste a gente chama de desenrolado, ele é muito esperto, tem um conhecimento mais avançado. E aí o comandante chegou lá e falou assim, lá na apresentação, logo na hora do pelotão lá pronto, Marcelão, pelotão pronto, comandante, eu quero saber o seguinte, estou precisando de um cara safo para trabalhar comigo aqui, para ficar comigo aqui na minha sala e a gente comandar as operações aqui, para você me auxiliar. Cara, eu com 18 anos recebi uma missão dessa, foi muito legal. Então, eu me coloquei à disposição, alguns também se colocaram, e aí o comandante fez uma seleção e eu fui escolhido. Então, daquele momento, eu já comecei a ter um destaque na Marinha, tive um aprendizado muito legal, e te falo que o que eu aprendi na Marinha, naquele tempo que eu fiquei, eu carrego para a minha vida inteira, a questão da disciplina, a questão da moral, da ética, dos bons valores que lá foram ensinados, até porque eu sempre morei com minha mãe, meu pai faleceu em 2005, né? Então, sempre também tive, dentro da casa da mãe, sempre teve empregado doméstico, então, queira que não queira, eu não tive, assim, não tive um aprendizado das coisas do lar, porque sempre tivemos quem fizesse isso pra gente, tá? Então, depois desse período da Marinha, foi que eu decidi começar a empreender, e aí fui enveredar pela área de tecnologia, também muito estimulado pelo pessoal da Marinha, você é bom em tecnologia, abre uma empresa, e aí nós começamos a trabalhar com a parte de manutenção, computadores, redes. Eu nunca fui dessa área de desenvolvimento, tá, Marcelão? Que é tua área é mais esse sistema, né? Sempre eu fui mais da área de suporte e infraestrutura, aí fiz formação Microsoft, cursos oficiais, fiz certificação, tirei meu MCP na época, Windows Server 2003, entendeu? Então, a gente foi aí enveredando por essa área de tecnologia e foi quando eu abri a empresa, comecei a atuar e logo em seguida a gente comprou um apartamento nosso, na época com muito sacrifício, tá? E aí a gente teve a oportunidade, quando o empreendimento foi entregue, eu ainda não estava morando. Eu comprei para mais que investimento, para alugar e tudo, depois que eu casei que eu vim morar. E aí 5 anos do empreendimento já de entregue foi que eu vim morar nesse empreendimento. Só que, cara, em 5 anos parece que fizeram isso aqui, ó. Virou de cabeça para baixo o empreendimento e quando eu decidi que eu vinha morar, então, acho que, a melhor decisão que eu tomei, quando eu senti que eu gostava de condomínio, Marcelo, primeiro é o seguinte, eu morei 27 anos no mesmo endereço, eu nunca tinha mudado de casa, tá? Então, assim, além de nunca ter mudado de casa, eu nunca tinha morado em condomínio. Então, às vezes, eu fico tentando entender, nossa, de onde que vem essa minha paixão pelos condomínios? Eu nunca sequer morei em um condomínio em nenhum momento da minha vida, até antes desse momento que eu vim morar pela primeira vez, entendeu, Marcelo e Sérgio? Eu fiquei realmente impressionado. Bom, aí foi quando eu decidi vir morar,
um ano antes eu já comecei a frequentar as assembleias para ver como é que o condomínio estava, comecei a procurar por muitas das coisas que eu falo hoje, eu comecei a praticar mesmo sem ter o conhecimento, né? Aí comecei a olhar regimento interno, convenção, vim para a assembleia para sentir como é que estava o clima do condomínio, e no momento que eu me tornei síndico, tá? Nos 4 meses que, não, nos 3 meses que antecederam o momento que eu me tornei síndico, tá? Eu fui para 4 eleições de síndico em 90, contando assim, parece que não é verdade, mas não é verdade. Eu achei que você ia falar assim, no momento em que eu me tornei síndico, eu achei que você ia falar alguma coisa assim de problema de pressão alta, ou ataque cardíaco, alguma coisa assim, aí você deu um desfecho bonito, você falou, não, aí... Foi, eu quis dizer o seguinte, que o momento estava totalmente desfavorável, o condomínio estava de cabeça para baixo, tá? E, assim, na verdade, minha esposa nem soube que eu fui para essa assembleia. Eu fui, quando eu cheguei, que eu falei para ela, eu fui para a assembleia, e quando eu disse que eu era o síndico, cara, quase que saía o divórcio nesse dia, viu? Mas aí o Otávio Severo, que também é um amigo nosso, o Sérgio conhece, né? Carioca? Isso, carioca, ele mora em Aracaju, advogado, tinha administrador do condomínio, tá? Ele, na época, era o administrador do condomínio, desse condomínio que eu assumi, tá? Que eu, inclusive, eu moro até hoje, e ele falou, não, Daniel, eu falei, Sérgio, desculpe, Otávio, cara, não dá para mim, não. No outro dia, eu já ia entregar o carro, não dá para mim, não ganho nada com isso, esse condomínio está muito conturbado, vai ser muita dor de cabeça. Ele, Daniel, calma, tu é o nome ideal para conduzir esse condomínio. Deixa eu te ajudar, você me permite te ajudar. Faça o seguinte, como era mandato tampão, ele falou, ó, vá só até o final do ano. Se você não gostar, pelo menos, muito melhor do que o condomínio está agora, você vai deixar e vem outra pessoa e assume no momento, que agora o momento a gente precisa de uma pessoa de peito, uma pessoa boa, uma pessoa com bons valores para organizar o meio campo. Então foi isso que aconteceu. Organizei, cheguei lá no final do ano, tive uma reeleição praticamente unânime, e aí pronto, gostei da área, fiquei enfeitiçado, foi aí que o Sérgio veio, e aí tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer muito bem feito, e foi aí que eu comecei a me profissionalizar e enveredei pelos cursos de síndico, começamos a criar essa liderança natural no estado de Sergipe, veio a criação de um dos primeiros grupos de síndico do Brasil e o primeiro do estado, que chama-se Síndico de Sergipe. Depois vieram ações voltadas a supervisores condominiais, que aí se chamam de zelador, não é? Ou gerente predial, aqui a gente chama de supervisor. Aí nós temos os supervisores de Sergipe, depois vieram outros movimentos secundários depois desse nosso grupo, tá? E o pessoal sempre dando crédito ao que a gente criou aqui. Vieram feiras de condomínio, desencadeou uma série de ações a partir desse movimento inicial que criou. Inclusive, o que hoje é o que nos últimos aí quase 4 anos, a gente respira e vivencia isso aí 24 horas por dia, tá? Porque a gente é apaixonado e acho que vou fazer uma tatuagem também, viu? Vou fazer uma tatuagem também, logo, que é do Papo Condominial. Então, o Papo Condominial nasceu aí, ó, a partir de um desafio dos empresários aqui em Sergipe, dos síndicos, que a gente estava trabalhando esse grupo de síndicos. O WhatsApp, você sabe, é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta limitada para determinadas situações, tá? Porque a ferramenta, ela se propõe à conversa. Então, a gente precisava de algo mais amplo. E aí, empresários aqui do estado de Sergipe me propuseram e falaram assim, ó, Daniel, queremos uma reunião contigo, queremos mostrar alguns números. E eu cheguei nessa reunião, tive acesso a números que eu fiquei surpreso, e esses caras me falaram, ó, a gente não concorda que você só ajude a gente e a gente não consiga te ajudar. Então, cria uma maneira da gente te ajudar, cria uma ferramenta que você considere que seja ético, moral e legal, e foi aí que nasceu o Papo Condominial. Quando nascemos, não tínhamos 1/3 das funcionalidades que temos hoje, mas considero que nós já nascemos gigantes, porque tínhamos uma vontade no peito, foi um desafio. O empreendedor, assim, ele vive de desafio. O empreendedor, ele pode não ter a solução na hora, mas ele fala, oba, eu vou resolver, eu mato no peito, eu vou correr atrás, e foi isso que aconteceu. Desta reunião, 30 dias depois, eu sentei e apresentei o projeto, sem sequer existir logomarca, sem estar registrado em INPI, sem estar domínio registrado, nada. Papel e caneta, eu sentei e apresentei o projeto do Papo Condominial e vendemos
a cifra. Pode não ser nada para um grande empresário, para empresários médios, mas para a gente que estava, não vou dizer nem que a gente não tinha nem começado ainda, mas só a gente com uma ideia vendeu R$ 8.000 em anúncios naquela hora, então para a gente foi algo muito grandioso, sabe, Marcelo, sabe, Sérgio, sabe, amigos do Brasil inteiro. Então para a gente foi uma vitória, então a gente, a partir daí, nasceu o Papo Condominial, depois vieram as feiras de condomínio, onde o querido amigo Alexandre Sobral e a amiga Lorena também, gentilmente, cederam o espaço, falou, ó, eu vou te dar um stand, nós vamos fazer um lançamento oficial aí do Papo Condominial na FECONSE, que o Papo Condominial é de Sergipe, a gente de Sergipe tem que valorizar o papo, e fizemos o lançamento lá, foi muito bacana. E aí daqui a pouco, colegas de outros estados começaram a acompanhar. A nossa primeira franquia veio o desafio, né, inicialmente nós criamos o Papo Condominial para Sergipe, tá? Só que, veja bem, Marcelo, a gente criou com o foco dela ser bem regionalizado, tá? Marcelo, Sérgio, o Papo Condominial ele tem uma característica bem regional. E naquele momento a gente criou para Sergipe, a gente não pensou de levar para outros lugares. Porém, a gente tem um amigo em comum que também, é difícil de falar um nome aqui nessa live que não tenha sido aluno de Sérgio, isso eu falei ontem lá na conferência, o nosso primeiro professor, foi meu primeiro professor, não só meu, como de muitos que estão aqui na sala de conferência, realmente, e aí o Marcos de Maceió falou assim, eu penso muito assim, Marcelo e Sérgio, quando você planta o bem, você vai colher o bem. E aí, quando eu menos esperei, meu telefone tocou 3 meses depois. Nós fizemos o lançamento do Papo Condominial na feira, conforme eu falei a vocês. E 90 dias depois, meu telefone tocou, para minha surpresa, o Marcos de Maceió, que veio para o lançamento do Papo Condominial. E aí ele falou assim, ô Daniel, quero falar contigo. Eu falei, fala, Marcão. Chamei ele de Marcão. Ele falou assim, cara, eu quero o Papo Condominial em Maceió. Marcelão, sério, vocês acreditam que eu fui contra? Eu fui contra, cara. Por quê? Eu fui contra, mas por quê? Porque eu não havia entendido o que é que ele queria exatamente. O que é que eu havia entendido? Que ele queria que eu pegasse o site de Sergipe e colocasse em Maceió. Então, se a gente tem uma característica estritamente regional, eu achava que aí eu ia começar a perder minha característica regional. Então, olhando por esse lado, eu fui contra. Mas aí o Marcão falou assim, Daniel, eu concordo plenamente contigo, mas tu não entendeu o que é que eu quero. Eu quero que tu me dê o direito de uso da marca. Olha a franquia nascendo sem sequer a gente ter pensado em expandir. Eu quero que tu me dê o direito de uso dessa marca. Eu quero que tu me entregue uma plataforma exatamente igual a essa, só que com banco de dados dos fornecedores zerado, os bancos de dados dos banners, dos anunciantes zerados, e para que eu possa cadastrar os síndicos aqui da região, as empresas da região, fazer eventos com a marca sem a gente ter lançado a ideia, sem a gente correr atrás e falar, a partir de agora, nosso foco é esse, vamos fazer isso. Enfim, tangenciar para onde que a gente queria ir, a coisa aconteceu naturalmente. Aconteceu muito naturalmente, e eu falei para o Marcos, Marcos, seguinte, cara, a gente não se preparou para isso. Acho que para se falar em franquia, a gente tem que estar muito bem estruturado, os processos, né, bem sólidos, a ferramenta tem que estar bem validada. Ele falou, Daniel, me dê a honra de ser o primeiro franqueado, o primeiro licenciado do Papo Condominial no país, que a gente vai construir isso junto. E no ano passado, no nosso evento, eu fiz questão de fazer uma homenagem para ele, que graças a essa visão dele, aí nós começamos a olhar, demos sim a essa oportunidade a ele, e a partir daí a coisa começou a crescer de um jeito que está indo, graças a Deus, de vento em popa, e aliado ao que a gente faz com o Papo Condominial, todas as funcionalidades que a gente faz. A gente também é pioneiro em podcast, o primeiro podcast de assuntos condominiais a gente criou no Brasil, lá em 2018, a gente já criou, que a gente é muito fã do Flávio Augusto, né? E Flávio Augusto tem lá o GVCast, eu já escuto esse GVCast desde 2016, eu falei, nossa, podia ter isso na área de condomínio também, cara. E se você parar para ouvir aí rapidamente, você, ouvinte que está aí assistindo agora, se você parar para ouvir o GVCast, o Papo Condominial Cast, você vai ver que ele é muito inspirado no GVCast, vai ter uma música de fundo, vai ter uma sonoplastia, aqui nós contratamos o melhor locutor da Jovem Pan de Aracaju, então a gente quis empregar um profissional, como tudo que eu faço, eu procuro empregar e entregar uma experiência muito boa, né? Seja numa live, nós fizemos uma live ontem, quem esteve lá viu,
a gente usou, não é porque a ferramenta é paga, mas a gente testou, cara, a gente testou diversas plataformas, a gente customizou a live, botou nossa marca, botou o tema, botava os comentários em destaque. Então, tudo que a gente se envolve para fazer, a gente quer fazer bem feito. Eu sou, vou botar entre aspas, o chato no sentido de gostar das coisas corretas e querer entregar sempre a melhor experiência para os nossos usuários, tá? E aí veio também o trabalho a nossa missão, a gente entendeu que eu comecei a participar de diversos eventos. Inicialmente eu ia em 2 eventos, fui para o Congresso do Sérgio, aí o Congresso Síndico Neto foi bem depois, é um congresso que surgiu, esse ano vai ser a 3ª edição, mas antes dele tinham vários outros eventos, a gente ia 1 ou 2 vezes no ano, e aí depois, quando o movimento Papo Condominial começou a crescer, eu sempre andei muito nos nossos estados vizinhos, sim, isso aí eu já ando 5, 6 anos, e sim, é em evento de condomínio, né? Salvador, Maceió, o primeiro evento que teve em Maceió foi o que Sérgio fez lá. Então, eu tive a honra de estar nesse evento também, mas Salvador, todo ano, sempre tinha vários eventos e eu sempre estava por lá. Então, inicialmente, meu campo era ali. Agora, quando nasceu o Papo Condominial, aí eu fui para Recife, o Hinaldo Dantas tem uma feira muito grande lá em Recife, tá? E aí eu comecei a fazer esse intercâmbio com o pessoal aqui do Nordeste, inicialmente, depois comecei a ir para o eixo São Paulo, enfim, depois veio outras cidades, o Centro-Oeste, Brasília, que o Aldo Doutor Condomínio tem a maior feira de condomínio do Brasil, ele bota lá 120 estandes, a gente foi lá conhecer a feira dele, entendeu? E participamos também já por 2 anos, e hoje, eu falo para você, sem sombra de dúvidas, hoje, quem mais participa de eventos condominiais no Brasil, de norte a sul, tanto que a gente é convidado para cobrir, quanto a gente é convidado também, a gente tem um talk show muito bacana que a gente faz, né? Como eu sou um estudioso nessa área, leio diversos assuntos, diversos temas, eu não me posto como o especialista de todas as áreas, jamais. Mas eu converso bem com todos os especialistas, então para você ser um mediador, você tem que conhecer um pouco daquele tema para que você não fique patinando ali na hora da discussão, né, Marcelo? Então, eu estudo bastante, respiro isso aqui 24 horas por dia, e hoje a minha missão é levar um pouco desse conhecimento, e isso eu emprego também, Marcelo, imagina, se eu passo aí, no ano passado eu passei por mais ou menos aí uns 30, 40 eventos, então você acaba aprendendo um pouco. Então, no Papo Condominial ao vivo, quem esteve nesse evento sabe do que eu estou falando, a gente procurou entregar tudo que a gente viu. Nesse evento eu vi que isso aqui funcionou. Então, eu somei tudo que funcionou melhor em cada lugar, eu juntei tudo em um evento que foi o nosso, tá? Esse ano vamos ter a honra aí da palestra do Sérgio, né, Sérgio? Vamos fazer também a rodada de negócios, e vai ser bem legal, Então, é isso, minha missão é levar conhecimento. O Papo Condominial é uma ferramenta que vem para dar visibilidade local a todo o mercado, tá bom? O colunista que, a não ser que ele seja muito mega power igual o Marcelo, aí ele vai ter a oportunidade, né, de aparecer em uma grande mídia, mas existem também os jovens advogados, jovens engenheiros, pessoas que estão começando, que são muito boas, e eu falo para você, às vezes a pessoa, ela nem está começando, mas ela não teve uma boa oportunidade. E eu vou falar para você um exemplo claro disso, e muito prático, Marcelo, muito prático e totalmente dentro disso aqui que eu estou falando, é o especialista que eu trouxe ontem para a nossa live. Ontem nós trouxemos um especialista, o professor Alessander Mendes, tá? E eu me comprometi, falei isso na live, a minha missão é, uma vez por ano, eu quero trazer um nome que seja um nome assim, tipo, o cara é um Bill Gates da vida, um Steve, nesse nível, sabe? Então, o professor Alessander Mendes foi essa pessoa que durante todos os eventos que eu fui, cara, eu vejo muito evento, eu vejo muita palestra. Mas sempre vai ter um que vai encher os seus olhos. E o professor Alessander Mendes, quem esteve na sala ontem, viu, Sérgio está aí, ele é prova. Quem não viu, quem está assistindo esse vídeo agora, vai poder ir lá no canal do Papo Condominial e assistir, já que ficou gravado, tá bom? Para ver se eu estou exagerando no que eu estou falando dele, tá? Então, ele foi esse cara, fora da curva, que eu descobri. Nós lançamos ele, pegamos ele, levamos para São Luís, ele começou a palestrar. Palestrou em São Luís, Teresina, Aracaju, e aqui em Aracaju tivemos a honra também de ter o Dr. Márcio Raskowski, que veio palestrar para a gente, e o Márcio falou, cara, Daniel, eu palestro toda semana. Eu nunca vi um cara desse, não. Nunca vi um cara desse. O cara é totalmente... Estou exagerando, Sérgio?
Não, tá nada, tá bem. É isso mesmo. Legal, Daniel. Bom saber aí, conhecer a tua história. Eu acho que o Brasil inteiro precisa conhecer todo esse projeto, teu início, né? E você, Marcelo, como é que você começou? Eu lembro que você deu uma palestra para nós no Terraço Itália também, né? Aquele café da manhã que a gente organizou para síndicos da Conase. Conta aí um pouco da tua vida aí para todo mundo. O Craveiro foi a mais alta palestra da minha vida. Literalmente, né? Foi lá no topo, né? Sabe que eu não fui lá ainda, hein? Ah, mas você vai ver só. E o Craveiro, como sempre, surpreendendo, fazer uma palestra naquela altura. Mitou. Último dia do ano, hein, Craveiro? E, não, nas últimas semanas, a gente fala assim, pô, acabamos o ano. O que a gente falou, Craveiro? No topo. No topo, acabamos o ano no topo. E era eu e o Márcio Raskorski, e ele fez uma pegadinha, ele tirou o microfone da gente, tinha mais de 120 síndicos ali, eu nem sei se cabia ali no restaurante, tanta gente ali, mas foi um café da manhã delicioso, de altíssimo padrão, tanto de conteúdo quanto dos síndicos que lá tiveram. E eu sou grato ao Craveiro por proporcionar, não só esse, como vários. Eu tive ali, eu acho que foi no ano passado, o Craveiro, com o Deltan, né, com aquela moçada lá, então foi muito legal, muito legal. E aí o Daniel tá falando de grandes eventos, tá aqui, ó, Sérgio Craveiro, promotor dos grandes eventos aí. E primeiro síndico profissional do Brasil que eu tenho na minha memória, fora a história do meu pai, que aí é engraçado, Craveiro. Você quer que eu conte um pouco? Conta, desde quando a gente se viu a primeira vez lá em Santos, olha. Não, mas é que o pessoal entender. O Chorão era novo, hein? Na época que o Chorão era novo, andava de skate aí em Santos, né, Sérgio? O Marcelo tinha cabelo e não tinha cabelo branco. Não, nem a barba. Mas é engraçado, eu babando aqui na história do Daniel, achando muito bonito tudo. Eu lembro que eu também comecei com 14 anos, foi muita coincidência aí. Mas quando eu estava naquela época de 18, que eu tinha que tirar carta de habilitação e tudo mais, eu sou nascido e criado numa cidadezinha chamada Jacareí, que é aqui no interior de São Paulo. E meu pai é um dos corretores, até morreu agora, dia 15 de janeiro. Ele era um dos corretores vivos mais antigos do Cresce São Paulo. Se eu não me engano, o Cresce hoje está em número de inscrição, já passou o número de 200 mil corretores. O dele, até agora, esse mês de abril, tá válido. Eu estou com a carteirinha, foi uma das melhores heranças que eu pude receber. Eu estou com a carteirinha dele, é 4.167. E o Cresce fez uma bonita homenagem para ele aqui em São Paulo, foi muito legal. Ele foi construtor, corretor, ele tinha CREA também. Então, em determinado momento, que ele estava aposentado, ele foi ser síndico profissional, que é o nome dado hoje, né? Que é síndico externo, né? Como é a lei. Ainda não virou profissão, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, né? Ainda não. Eu gosto de chamar de síndico não morador. Ah lá, tá vendo? E agora inventaram o orgânico e tudo mais. Então, naquela época, ele era síndico externo de 3 prédios da cidade de Jacareí. Nós éramos líderes absolutos, porque Jacareí tinha 4 prédios apenas, então a gente tendo os 3, nós liderávamos na cidade. E a coisa era simples, livre e espontânea pressão. Ele combinou comigo, você está fazendo 18 anos, você quer usar meu carro, quer um dinheirinho para tomar cerveja com os amigos, é isso? Sair com as gatinhas, então beleza. Vai datilografar na máquina de escrever os bloquetos, naquela época eram bloquetos dos moradores. Mas, Sérgio, antes de eu falar, eu tô com 46 anos, pessoal, eu nem sou tão velho assim, mas é que eu comecei cedo. O cara fala, o cara usava a máquina de escrever, datilografava com o boleto dos bloquetos, eram 5 vias carbonadas, né? E a gente põe o nome do morador ali, fazia a conta da fração ideal na calculadora e punha lá o valor para cada morador, e aí destacando aquilo, ficava com 2 vias, depois buscava a francesinha no banco, conciliava na mão, e aí fazia uma planilha Excel, que eram os balancetes, né? E tudo com cheque, cópia de cheque, aquela coisa arada toda, malotes. Até que na época minha namoradinha foi estudar engenharia de computação em Campinas, acho que foi a primeira turma de engenharia de computação da PUC, e aí ela falou assim, olha, você fica aí datilografando e tal, você precisa
montar sua administradora de condomínios, né? E eu falei, eu faço software para você. Eu falei, opa, tô gostando da coisa. E ela trabalhava na IBM na época. O estágio da universidade foi lá na IBM. E ela falou, eu coloco na internet a segunda via do morador. Eu falei, caramba. Aí eu falei, como é que a gente viabiliza isso? Ela falou, vai ter que casar, né? E aí, na brincadeira, que eu conto as histórias nas palestras, nos congressos e tudo, mas é a pura verdade. Então, meu pai foi contra a vida inteira, ele falava que isso aqui não dava futuro, condomínio não, né? E agora ele morreu, eu contando para ele que a nossa meta é chegar em 2029 a atender 15 mil condomínios no Brasil, que também não vai representar nada, porque o share brasileiro, 15 mil condomínios, nós estamos falando em 4% do share, do número que a gente ainda não sabe. Outro dia o Craveiro me corrigiu, falou, não, 420 mil, nós temos não sei quantos, né? Enfim, é um mercado que está crescendo, como a gente falou no início da live aqui, promissor, que não foi afetado pela crise, né? E aí, naquela época, eu era militante de Secov, fui por 12 anos diretor do Secov São Paulo, fui primeiro diretor regional no Vale do Paraíba do Secov, participei de associações de classe, e aí inventei fazer palestra, adorei, que é onde a gente se realiza ali, trocando, compartilhando e tal. E aí veio a ideia, a gente trabalhou muito padrão, né? Eu sempre me inspirei no McDonald's, e a gente gostava dessa coisa do padrão, de você ir para a França, que nem fui sócio dos portugueses lá, e a gente fazia aquelas viagens, qualquer lugar do mundo que você vá, você fala que era o número 1, né? O cara vai te dar 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, pão com gergelim, né? Então, assim, desde a época que eu comecei nesse negócio de condomínio, eu foquei muito padrão. E aí foi um passo, um salto para que em 2007 eu começasse a estudar franquias. E aí eu lembro que já tinha o pai falando assim, esse negócio de condomínio não vai para frente. Aí quando veio, eu comecei a falar de franquia, aí eu fui buscar grandes parceiros de software, e eles deram risada na minha cara, não, franquia dá bom para hambúrguer, para fast food, né? Mas para administração de condomínio, aquela risadinha que todo mundo dá, né? E eu chorei, né? Porque falei, poxa, e aí o cara destruindo meu sonho. E aí foi passando o tempo, em 2007 para 2008 a gente apresentou o projeto no Enacom, o Encontro Nacional da Administração de Condomínios, com a Cláudia Bittencourt, eu fui o diretor do painel, e aí acompanhando algumas ações dessa fora do Brasil, como era o caso de Portugal, da loja do condomínio. E aí o que a gente fez? A gente se encorajou, e aí em 2009 eu abri a primeira portinha, como o Daniel, né, contou a história, a gente sempre tem o primeiro, né, a primeira a gente nunca esquece, né? E aí a gente abriu aqui em São José dos Campos, o primeiro franqueado, na época eram escritórios, então tinha aquele padrão do piso, do mobiliário, da decoração, dos quadros, né, que tinha que colocar nas salas comerciais, e a gente foi crescendo rapidinho. E em 2011, mais ou menos, a gente saiu uma publicação auditada pelo Serasa Experian como a 19ª rede de franchise em serviços, na área de serviços. E aí a gente começou a ser assediado. E aí era assim, o cara que era um administrador de condomínio, que dormiu no dia seguinte acordou presidente de rede de franquias, e aí aquela muita emoção, né? Eu sou um cara de extremamente coração, né? Não precisa falar nada. Aí o Daniel até falou aí, ó, o coração já está até tatuado aqui, né? Da Eu Amo Condomínio. Então aí a gente deixou se levar muito ali, e aí a gente não sabia, e não confesso a vocês, sem ter vergonha, nenhum milindre, né? A gente foi muito imaturo, despreparado. E aí algumas empresas grandes brasileiras fizeram propostas. Eu, inclusive, convenci a maior zona do Brasil, de que se ela se tornasse franquia, não seria um negócio bom para ela, que já era grande naquele momento. E aí aceitei uma proposta com um dos portugueses lá. E aí, até falando com o Daniel nos bastidores, não houve nada que desabonasse, simplesmente questão de valores, de alguns princípios e tudo mais. Eu reputei voltar atrás, fiquei com a Sigecom, que é a empresa que me trouxe até aqui, e aí a gente voltou para o mercado só administrando condomínio. E aí, para encurtar o assunto, ano passado a gente teve um estanque
vamos voltar para o franchising. Muita gente pedindo, eu já estava com a vida boa, já estava realizado, ganhando bom dinheiro com os condomínios, nunca fui de gerenciar grandes carteiras, com um pequeno aqui no São José dos Campos, onde eu fico, no Vale do Paraíba, mas o sangue empreendedor não aquietou, né? E aí, como eu falo na Bíblia, né? Se você tem os talentos, você tem os dons, você tem que usar, né? Senão Deus tira. E aí eu vi a oportunidade de eu fazer um projeto, um modelo de negócio que transformou totalmente o mercado de administração de condomínio. Tem pessoas que estão falando que eu amo condomínio, é uma disrupção, é uma startup, mas não é startup, porque startup é uma empresa nova. Até eu participei num congresso do nosso amigo Vieira, em Craveiro, no Condotec, tive com outras empresas, tive um debate lá, e o Vieira falou que eu não sou startup. Eu fui startup em 98, quando a gente montou a empresa. E hoje a gente é uma startup velha, né? Então, assim, é uma startup com modelo testado de 22 anos, e aí a gente descobriu algumas coisas legais. Então, assim, em 2017, quando eu fiquei só com a administração de condomínio, a gente começou a estudar o sistema 100% digital. Não há motivo mais de ter papel dentro da administração dos condomínios. É uma questão ilógica, é uma questão nada política com relação ao meio ambiente, né? Politicamente incorreto, porque o papel não serve para nada, só para amontoar, porque a nota fiscal ela é eletrônica, todos os pagamentos que você faz são eletrônicos, dos tributos. Hoje tem a carteira profissional do empregado, que já está digital. Todos os lugares do Brasil onde a gente administra os prédios, a gente coloca um leitor por biometria, o funcionário põe um dedinho ali na hora que entra, na hora que sai, na hora do almoço. Então a gente começou a explorar essa questão digital, e aí viramos, desde maio de 2017, uma empresa 100% digital. Há alguns questionamentos aqui que eu acho que é legal para quem está participando, né? Que eu acho que o nosso negócio não é só contar a história, mas trocar um pouco de experiência. Hoje eu era muito criticado até vir essa pandemia, né? E hoje a gente viu administradores colocando boletins para os condôminos que tomar cuidado, porque o malote que põe em papel, que, cara, é surreal. A nota fiscal eletrônica, a pessoa imprime a nota fiscal eletrônica num papel, encadena numa pasta, que você fala, que sentido tem isso, né? E aí, gerando todo esse problema e acabando com o meio ambiente. E a vantagem, tudo que a gente paga num dia, no dia seguinte, o morador está vendo o comprovante bancário, a nota fiscal eletrônica, olha o nome, a nota fiscal eletrônica. E aí o pessoal me critica, eu falo assim, mas Marcelo, eu tenho um pedreiro bom, rapaz, que o cara é bom, ele só dá recibo. E aí eu questiono o seguinte, pessoal, quem conhece a Bíblia, quando pressionaram Jesus lá para falar assim, escuta, e a questão dos impostos, o que ele falou na pegadinha, né? De quem que é a cara que está lá? É de César, então dá a César o que é de César. Então, assim, se vocês me perguntarem, com 22 anos de empresário no mercado condominial, quantas vezes a Receita Federal foi fazer uma blitz num condomínio, eu vou dizer que nenhuma eu vi. Aliás, depois, outro dia eu falei isso num congresso, a Luciana falou, lembra um condomínio tal, que houve uma denúncia? Eu falei, acho que não foi uma. Mas o que acontece é o seguinte, hoje, 168 bilhões de reais por ano os condomínios estão movimentando, é muito dinheiro. Então, é lógico que o governo está de olho nisso. Então, a gente brinca até com os síndicos que quando ele não exige uma nota fiscal de um prestador de serviço, que ele traz o pedreirão só porque o pedreirão é bom e ele dá recibo, eu digo para você, antes dessa pandemia, nós estávamos falando de 14 milhões de desempregados. Eu arrumo um engenheiro, que ele vai lá, pinta o rodapé para o cara, dá a nota fiscal e ainda dá uma RT, se o cara quiser, pelo mesmo preço do pedreirão. Porque mão de obra, gente qualificada, tem. As administradoras que precisam sair da zona de conforto, pegar esses profissionais, levar na prefeitura e tirar um MEI e trazer ele para a formalidade. Se tem que pagar impostos, vamos pagar impostos, porque quando o síndico deixa de cobrar isso, ele está entrando num crime de sonegação fiscal. Isso é muito sério, e é isso que eu estou fazendo uma apologia, toda live que eu participo, estou muito feliz de estar aqui, alertar os síndicos é o seguinte, aquele momento que ele fala assim, mas aí o cara vai cobrar mais caro.
mas ele está cobrando mais caro, mas está colocando todo mundo em risco, porque todo mundo é solidário. E falando do Congresso Nacional, vamos rodar a vinheta do Congresso Nacional em agosto agora de 2020. A CONASE promove novamente em 2020 em São Paulo a Expo Síndico simultaneamente com o 4º Congresso Nacional de Síndicos, considerado o maior evento brasileiro do segmento condominial, voltado para síndicos, administradores, gestores condominiais e empresários do setor. O evento contará com palestras de autoridades do setor, trazendo novos assuntos atuais e tendências do mercado, impactando no dia a dia e na rotina prática da gestão condominial. O evento também trará novidades em produtos, serviços e soluções para condomínios e gestores, com o objetivo de promover negócios, facilidades com valores acessíveis e muito networking. Outro ponto alto do evento serão as premiações para melhor síndico, melhor administradora e melhor advogado condominial. A demanda de empresas expositoras deste ano está sendo 36% superior à edição passada, enfatizando que a relação de networking nos eventos da CONASE é promissora, pois movimenta milhões de reais em negócios, marcando ainda mais a proposta da entidade de ser uma facilitadora entre síndicos e empresas prestadores de serviço no setor condominial. Participe, realize sua inscrição agora mesmo. Aguardamos você no CONASE 2020. Bom, voltando com a vinheta, continua, Marcelo. Você estava dizendo lá da nota fiscal, né? Então, e aí, cara, a gente tem que ter essa consciência e o síndico entender que é para o bem dele, para o bem dos condôminos, porque depois, se ele for processado por começar a fazer pagamento em recibo, por sonegação fiscal, isso é crime de sonegação fiscal, ele vai preso e vai pagar multa. E quem vai pagar essa multa? O síndico. Se ele pagar do próprio bolso e ir para a cadeia sozinho, tudo bem. E se sobra para os moradores? Então, foi um negócio legal. A gente investiu lá em 2017 no digital e foi uma tacada certeira, vamos dizer assim. Hoje, a gente fala, caramba, a gente está feliz para caramba. E a questão do atendimento que eu já falei. E, cara, uma coisa super bacana que a gente está lançando também, inédito para todo o Brasil. É um programa de gestão que é tipo um checklist, que vai desde as certidões, que o síndico tem que estar com as certidões em dia, o nome do síndico tem que estar atualizado lá na Receita Federal. Às vezes a gente pega prédio de 10 anos, que já passou 5, 6 síndicos, mas o nome lá na Receita Federal está do síndico lá de trás, né? Que não tem o cartão da Receita lá, o cartão social, esqueci o nome agora. Como é que chama o Craveiro? O certificado digital? Certificado digital. É isso? Então, assim, é um checklist para o condomínio entrar, depois as obrigações legais dele. Então, a gente verifica se tem o seguro obrigatório, a VCB, SPDA, a limpeza da caixa d'água, a dedetização. Depois a gente passa para o âmbito social, de montar comissões, até a exigência de RT e tudo mais, de ter uma participação do advogado, para mostrar para o síndico, principalmente esse síndico que está assistindo aqui, eu imagino que tem uma audiência enorme, porque Sérgio Craveiro sempre traz uma legião de pessoas aonde ele vai, que o síndico entenda que agora estamos cobrando até a gente estava nos bastidores batendo um papo aqui, que antes tinha que ter CRA, tinha que ter CRC, tinha que ter CREA, tinha que ter aquele inscrição na associação de psicólogos, que a gente tinha que ser um pouco de psicólogo também, e agora estão exigindo que o administrador de condomínio seja especialista em pandemia e essas coisas todas, epidemia. Então, o que a gente está fazendo? A gente criou um programa de gestão, é a primeira administradora do Brasil que criou e desenvolveu um projeto desse, e a gente oferece isso para o síndico, e assim, qualquer pessoa que não tenha tanto conhecimento técnico, e até pessoas que querem ingressar como síndico profissional, eles podem usar dessa ferramenta poderosa, e é só seguir. E a cada etapa ele vai pontuando. Então, ele cumpriu as certidões, pontuou, fez a caixa d'água, apresentou os laudos, ele vai pontuando. Quando ele termina o período e ele pontuou tudo, ele recebe um certificado, e aí, como esse certificado ele precisa ter um respaldo, precisa ter
um reconhecimento técnico, a gente se uniu à Fundação Vasolini, que é uma fundação tradicionalíssima desde a década de 60, que faz ISO, essas coisas todas. Então, a gente integrou dentro do aplicativo, do mesmo aplicativo, que a pessoa vê as contas no dia seguinte, que as pessoas podem fazer reservas de salão, aquelas coisas todas que os aplicativos já fazem, que a gente já está entendendo isso tudo até como commodities, né? Ele também tem um programa ali dentro onde a gente busca engajar moradores. Inclusive, dentro tem uma das coisas que eu sempre gosto de falar, que é uma comissão de recepção para novos moradores. Então, tem umas senhoras que estão com o tempo mais lá à vontade, né? E aí elas vão receber, que às vezes as pessoas entram e saem, e ninguém vai falar com elas. Então, dentro do programa, tem uma parte que tem que eleger algumas comissões, e aí a pessoa muda, quando ela chega lá para morar, vai alguém do condomínio e fala, olha, seja bem-vinda, está aqui o aplicativo, você pode ter a convenção, o regulamento interno, dá aquele calor humano, né? Eu tenho uma frase que eu construí há alguns anos, que eu sou muito fã dela, que assim, o maior patrimônio em condomínio não é feito de cimentos e de tijolos, mas o ser humano que ali habita. Então, assim, eu acho que as pessoas vão começar a entender que as coisas mudaram. E aí, eu queria ouvir um pouco do Sérgio. Estou muito feliz. A gente começou essa live aqui. A gente tinha conquistado a 30ª franquia em 10 meses. Agora, em maio, nós vamos fazer 12 anos. E aí, eu comemorei junto com vocês aqui, os colegas. Então, assim, nós estamos indo bem, porque é um projeto que, inclusive, ele distribui os ganhos, né? Nós não trabalhamos com gerente. Então, o atendimento que é prestado dentro do condomínio é com um franqueado que investiu lá R$50 mil para ter um negócio. Então, ele abraça o síndico no colo, ele dá um atendimento fora do comum e ele não vai querer que esse condomínio saia da carteira. Então, a gente quer buscar excelência. Cada carro atende mais ou menos 30 condomínios. Mas acho que o grande lance, que o Sérgio queria até ouvir, que eu acho que o Sérgio iria comentar um pouco, como é que está agora a situação, né? Que você vai entrar nesse tema, né, Sérgio? E a gente acredita que a gente vai sair desse momento diferente. Isso que está acontecendo aqui, o Sérgio acabou de falar, isso não vai acabar mais. A baixa imunidade nossa decorrente disso gerou uma alta humanidade. Isso não é frase minha, eu vi alguém falando isso e adorei. E esse processo desencadeou, primeiro, a mostrar que nós humanos somos muito frágeis. Nós não somos nada. E eu não sei se eu comentei com você, eu vou contar aqui nessa live de primeira mão, vou contar para o Daniel, para o Sérgio Craveiro, eu vou morrer, pessoal. Eu vou morrer, o Daniel vai morrer, o Sérgio Craveiro vai morrer. Então, gente, você que briga em condomínio, briga de associação com associação, um com o outro, gente, isso não vai levar nada, né? E nem o patrimônio que a gente junta aqui na Terra a gente vai levar, né? Ninguém viu aí cortejo com o carro blindado ainda atrás levando o dinheiro que o cara juntou a vida toda. Então, a única coisa que a gente vai fazer é deixar um legado. O Daniel falou muito bem sobre isso. Sérgio Craveiro é o legado em pessoa. Eu vejo a militância e a gente tem a certeza que nós, como empresários, né? Que somos aqui 3 colegas empresários, e muitos síndicos que estão assistindo aí também trabalham, síndicos profissionais, sabendo o seguinte, a gente precisa tomar consciência, depois de tudo isso que a gente está passando, de o que vale mesmo da vida é a vida que se leva, né? Porque o resto, meu filho, já não serve para nada. Deixa eu falar uma coisa para você, Marcelo. Sabe que eu estava analisando esses dias? A ambição, né? A religião, a ganância das pessoas separou muita gente, né? E veio um vírus para unir todo mundo. A coisa é ao contrário, né? Então, eu acho que a gente realmente vai mudar daqui para frente. Vocês contaram, na verdade, a história de vocês todos. Eu fico muito feliz, apesar de eu já saber muita coisa aqui foi nova para mim, mas eu já conhecer vocês há anos já é um grande motivo de orgulho para mim. Mas o que eu quero deixar para o Brasil inteiro é assim: você que quer começar no mercado condominial, vem com a gente, vem com os que já estão há anos no mercado, porque a gente não... É o que o Marcelo falou, daqui a pouco, né? Daqui a 20, 30 anos não vai estar mais aqui, mas vocês que estão chegando, vocês têm muito, né, para contar, para viver com a gente toda esse mundo condominial, e mais do que isso, não começar do zero. Eu estou com duas pessoas aqui que são gestores de conhecimento.
são gestores de franquia, são gestores de um processo que não precisa começar do zero, que eles já começaram. Esses dois já bateram cabeça, já caíram, já tomaram tombo, já choraram, que eu sei que vocês dois já choraram. Já... Até hoje, meu irmão, até hoje eu choro. Então, assim, você já começa com a experiência dos dois em segmentos diferentes. O Daniel, a maioria dos franqueados dele hoje, ou é síndico ou é dono de administradora, que eu sei. O do Marcelo vai montar uma administradora para fazer um outro trabalho que é totalmente diferente do Daniel. E eu posso falar uma coisa para vocês, se fosse o mesmo trabalho também, os dois estavam sorrindo aqui, porque os dois são duas pessoas maravilhosas. Não tem concorrência no mercado, que a gente está falando de um continente, igual o ministro Mandetta fala, a gente está falando de um continente, não de um país chamado Brasil, né? Que eu conheço muito bem, tenho muito orgulho de ter ido a mais de 700 cidades em todo o Brasil, né? Cidades pequenas. Eu fui para o Amapá, eu fui para Balsas, no Maranhão, do Emanuel lá, eu fui para Petrolina, Juazeiro, eu tenho muito orgulho de ter conhecido cada pedaço desse país e com muitos condomínios, que é o nosso mercado, né? Que é o nosso mercado. Então, tem campo para todo mundo. Você que quer começar em qualquer cidade, pode começar. Vem com os dois aí, que os dois estão na linha de frente, né? Eu vou na linha do curso de treinamento, com muito orgulho. Eu vou passar tudo isso para todo mundo que quer vir, que quer chegar, né? Tem outras pessoas maravilhosas aí ministrando curso também, de síndico, né? E de administração de condomínios. Mas o que eu queria passar para vocês, pedir para vocês, né, além da experiência que vocês dois trouxeram aqui, da vivência, do começo, do meio e do agora, né? Eu queria começar com o Daniel, que ele contasse alguns cases lá de Aracaju, algumas coisas engraçadas, e que finalizasse a fala dele com dicas, algumas dicas para os síndicos, né? Craveiro, eu vou pegar um gancho que você falou. Eu tô com medo que você vai passar pro o Daniel fala pra caramba, depois eu não vou conseguir falar. Vou economizar dessa vez, viu? Não, eu tô brincando. Mas você pegou um gancho, você falou uma coisa muito linda, cara. Você falou um negócio matador, você nem percebeu a importância do que você falou, eu acho. Mas eu fui fazer uma palestra uma vez e falaram assim para eu falar o futuro do síndico profissional. E aí eu fiz uma brincadeira assim, quem é síndico? Aí levanta a mão, quem é síndico profissional? Aí levantou a mão lá, outro número de pessoas. Eu falei, quem é síndico não é profissional. Porque assim, na verdade, hoje, o que você está falando, e você faz parte dessa história de formação de bons profissionais, que o mercado hoje não está mais para amadorismo. Então, se uma pessoa quer ingressar no mercado, o que você está falando assim, compra a franquia, compra um condomínio, compra o papo condominial, porque tem conteúdo de seriedade. São as maiores autoridades que estão ali falando para os síndicos, porque hoje tem muita coisa fake, tem muita coisa que você entra no Facebook, lá o cara fala que o síndico não precisa fazer o seguro obrigatório, que está previsto na lei federal, coisas nesse sentido. E aí tem um canal de comunicação onde sabe que tem legitimidade, que o que está lá, está escrito, são pessoas que realmente... a gente fala no interior que tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Que matou a cobra. Aqui agora eles pedem para mostrar a cobra morta também, senão eles não acreditam. Então, eu acho que uma grande mensagem que a gente pode tirar disso tudo, o Craveiro, eu estou muito feliz mesmo, pode me chamar 10 mil vezes que eu vou voltar aqui se tiver essa oportunidade, ainda mais junto com o Daniel ter essa sorte aí, né? São dois projetos que realmente, graças a Deus, está crescendo muito no Brasil, né? E você é esperto, hein? Juntou a turma toda aqui. E é mostrar isso, que o mercado hoje condominial, pelas cifras, pelas responsabilidades, pela quantidade de emprego que gera e pela questão da segurança das pessoas dentro das moradias, os prédios começaram a cair por falta de manutenção, foi o caso de Fortaleza, mudou tudo. Então, que a gente tire desse momento aí esse bom proveito de que precisamos ser profissionais cada vez mais, né? Transparência é isso. E outra coisa dessa questão, vou contar o último caso aqui. Nessa brincadeira toda, tinha uma senhora no prédio aqui onde eu moro. Não é onde eu moro, não, porque depois ela assiste vai ficar chato, né? Mas o prédio aí, e aí o que acontece? Ela não dava nem bom dia para as pessoas, uma senhora da melhor idade, já idosa, tá certo?
E aí passava os jovens, ela era meio rabugenta. O que aconteceu? Um tapa na cara, porque a hora que aconteceu esse problema da epidemia, aquele jovem lá que ela não dava bom dia, que não cumprimentava, que não trocava carinho, que não trocava amor, o que aconteceu? Montaram equipes para ir sair lá fora e ir no supermercado fazer compra de comida, de farmácia, de medicamento. E porque o parente da pessoa estava lá do outro lado da cidade lá e não podia sair porque também estava em isolamento social. Então, assim, eu percebi no condomínio essa coisa da solidariedade que aflorou e a questão do profissionalismo. Quer dizer, hoje as administradoras têm que estar com o sistema digital, porque senão, se acontecer de novo um vírus, vai mais 1 milhão de outras parar. Pois então é isso. Tá certo. Diga lá, Daniel, e aí, me conta cases aí, deixa uma dica para os síndicos aí, para que todos possam entrar no mercado aí. Olha, eu estou vendo empresas mudando a tua forma de atuar. Eu conheço empresa que não está na nuvem ainda, e já me procuraram, não porque eu vou colocar essa empresa na nuvem, mas para falar, cara, a gente vai ter que mudar o nosso conceito totalmente, a gente vai ter que fazer coisa que não fizemos, mudamos os nossos hábitos. E uma frase marcante que ficou ontem na nossa live acho que o professor logo lá no começo ele abriu falando, ninguém vai sair da mesma maneira que entrou nessa pandemia. Ou vai sair, a maioria acredito que vai sair melhor, e outros irão sair piores, mas a grande maioria, com certeza, vai sair maior. A grande lição desse momento que fica é essa. Mas como case, é isso, as empresas se reinventando, toda uma cultura mudando, os síndicos e as administradoras e os advogados trabalhando como nunca. Quem quiser que pense que eles estão em casa, que diminuiu a demanda, que está tendo menos trabalho, pelo contrário. Eu tenho conversado com os colegas e o que a gente está ouvindo é que nunca se trabalhou tanto, tem tido muita demanda. É ou não é, Sérgio? Eu tenho escutado isso também de muitos advogados também. Que tem tido muita demanda, tá? E quero deixar um recado para cada um de vocês, que sigam esse case e acompanhem as nossas redes sociais, depois de eu falar a questão da inovação, tá? Siga as nossas redes sociais, acompanhe o Papo Condominial da sua cidade. A cidade que estiver assistindo esse vídeo agora não tem Papo Condominial ainda, é possível levar o Papo Condominial, tá? O Papo Condominial ele é exclusivo na cidade, é diferente do business do Marcelo, por exemplo. Do Marcelo pode ter mais de um, ele delimita por regiões geográficas de bairros. O nosso, eu não tenho não tenho como delimitar 2 vales do Paraíba, ponto Papo Condominial, é só um vale do Paraíba, compreende? Então, a região que não tem ainda, conversa conosco, tá chorando, né, Marcelo? Já tem no meu, já tem. No Vale do Paraíba já tem. Tá bem administrado. Bem representado, né? Audiência altíssima com o Danilo Moreira, um jovem empreendedor. Tá de parabéns aqui, viu? Na minha região você está bem representado. Fico honrado pela tua avaliação. Você é uma humildade, um gentleman, um cara que é o grande mestre aqui junto com o Sérgio, né? Você veja, é um cara que tem 10 anos a mais do que eu acabei revelando minha idade também. Mas tão jovem quanto todos nós, né? É certinho. Certinho. Legal, Daniel, obrigado. E Marcelo, eu queria que tu contasse 3 coisas para nós, 2 que eu sei que é engraçada, 2 histórias engraçadas, que é a história do que saiu no condomínio lá, o AVCB e o GPS. E eu queria que tu falasse, finalizando, do projeto do Abraço, que eu presenciei. Eu queria que ele comentasse como é que começou esse projeto, qual o futuro desse projeto, principalmente depois dessa pandemia, mas que é um projeto super maravilhoso, que eu tenho certeza que vai funcionar para todo o Brasil. Mas conta essas 2 histórias primeiro aí, porque eu acho que é uma história que todo mundo tem que saber, né, Marcelo? Eu vou fechar uma parceria aqui no ar, tá gravado isso aqui? Vou fazer o Daniel assumir um compromisso aí, da gente colocar, ele vai me ajudar a levar esse abraço para o Brasil inteiro, nós vamos divulgar através do Papo Condominial. Que honra! Que honra! O que o Sérgio está falando é o seguinte, o nosso projeto tomou um outro corpo nessa questão da humanização, quando a gente trouxe para...
eu fui contratar um desses coaches, né, para poder me estar preparado para fazer a gestão de um projeto desse tamanho no Brasil, né? Gerenciar 15 mil condomínios vai exigir um tanto de bastante planejamento, estrutura, DRE, business plan, mas acima de tudo, não adianta você ter uma inteligência enorme, você ter tudo isso e você não ter uma inteligência emocional para você lidar no momento das adversidades. E isso que acontece hoje com o síndico. Ele precisa ser amparado desse lado emocional. E aí o Fred Camargo, que vai estar assistindo aqui, se já não está aqui com a gente, né, nesse momento, eu fui lá e o contratei. Ele é presidente do Instituto Potencial Humano, é um instituto de treinamento em programação neurolinguística, PNL e inteligência emocional. E aí eu falei, Fred, quanto custaria para você dar uma mentoria, um coach semanal, eu, a Luciana e toda a empresa? Aí ele fechou um pacote e falou, isso aí não tem como pagar. Não, mas eu parcelo e tudo mais. E aí ele foi lá, começou a fazer, ele se apaixonou pelo negócio. Ele falou, cara, isso tem tudo a ver, o condomínio... Eu já falei para o Craveiro várias vezes, eu não gosto muito dessa parte de conta, de folha de pagamento. Eu assisto aquelas palestras do Craveiro e falo, nossa, o cara é um gênio, como é que ele consegue decorar tudo aquilo? Ele fala lá de imposto, de tudo aquilo. Então, eu tenho na empresa lá, a Luciana, aquele pessoal que cuida dessa parte, minha paixão é o ser humano. E o Abraço surgiu de uma ideia assim. A gente percebeu que, você vê, o Sérgio faz evento para condomínio há 30 anos. Né? O Papo agora também, o Daniel já começou com uma pegada, mas eu vejo assim, alguns colegas empresários que deviam focar no negócio deles, né? E começaram a fazer evento por uma questão de ganhar dinheiro, entende? Até aquele negócio muito comercial. E aí, é aquele modelo assim, traz comida, o síndico vem lá e bota um stand-up, bota um negocinho, bota outro, mas ganha dinheiro. E a gente percebeu o seguinte, o síndico tem pouca fala. Então, o que a gente percebeu? Todo o nosso projeto está alicerçado em PNL e inteligência emocional. Tanto os franqueados são treinados para isso, para poder ajudar os condôminos e os síndicos lá em campo, como também está preparando o síndico. Então, assim, o abraço do síndico, que nós vamos aí fazer no Brasil inteiro, através do Papo Condominial e o Conase. Com certeza. E aí, que honra. Qual que é a ideia? A gente levar um modelo disruptivo de evento onde quem fala é o síndico. E até falei assim, gente, a gente realizou no meu condomínio, aqui na minha casa, e convidei o Sérgio veio, e eu falei, Sérgio, você é um palestrante, você é um orador nato, mas, cara, hoje você vai ter que ser um cara comum aqui, porque aqui quem manda é o síndico. E aí eu falei, gente, vocês estão com as maiores autoridades do mercado condominial aqui, o cara é precursor do síndico externo, do síndico profissional, os cursos e palestras e tudo mais, mas hoje ele veio aqui para ser abraçado. E aí rola sempre em círculo, o síndico ele conversa um com o outro, é um momento, uma grande terapia, onde o síndico coloca tudo para fora, e a gente também usa da técnica do abraço, porque cientificamente o abraço ele foi testado, é uma poderosa ferramenta, libera oxitocina, é um negócio incrível, e o Sérgio pôde viver isso, porque ele foi abraçado. Paz, Marcelo, dá uma paz interior muito grande. Não é? Aí você que tem que falar, viu? Você que tem que falar. E você quer que eu conte a piada do AVCB? Porque eu falo que na palestra... Não é piada, são duas coisas, do AVCB e do GPS, que saiu errado no condomínio. Conta aí, pô. Não, essa do AVCB é que é um problema de comunicação. Por isso agora veículos como o Papo Condominial estão entrando para ensinar, porque às vezes o cara assume o cargo de síndico e não sabe nem o que é o AVCB. Né? E aí teve um problema no condomínio que o porteiro ouviu falar que a síndica estava com problema de AVCB. E aí ela começou uma campanha para juntar recursos e dinheiro, porque ele queria que os moradores se ajudassem ali, né? Porque o que ele imaginou? Se o AVC já é um negócio perigoso, imagina na fase B, né? Você vê. E aí gerou aquele desconforto todo. Mas a gente brinca com isso. Então, a comunicação tem que ser levada a sério pelo síndico, pelos moradores, né? Esse negócio de grupo de condomínio, eu sou favorável que se faça lista de transmissões. Isso.
para que tenha canais oficiais, porque as pessoas, assim, outro dia a gente viu num grupo que o cara gravou uma barata e ele filmou, olha aqui, seu síndico, a barata andando e tal, e reclamou e botou aquilo lá, né? E aí o síndico respondeu, olha, está autorizado você pisar e matar, né? E aí acabou o problema, né? Então as pessoas criam problema, quando que o poder não está no problema, o poder está na solução. Se a gente ficar falando problema, o problema fica grande. Se a gente ficar falando o tempo todo de soluções, o problema desaparece. É verdade. É isso. Grande Marcelo, grande Daniel. Bom, eu quero falar para vocês aqui que foi uma grande honra poder recebê-los. Estou muito feliz. Hoje foi um dos melhores dias da minha vida no mercado condominial, que eu comecei em 1989, pode ter certeza. Tão emocionante quanto o primeiro dia que eu fiquei de síndico em 92, né? E quero agradecer imensamente nesse nosso programa Conversa Condominial, que a gente lançou na nossa TV Conase, uma série de programas com amigos, com pessoas queridas, pessoas sérias, pessoas corretas que nem vocês, e vai vir mais um monte de convidado aí, tenho certeza que são pessoas que são ícones no mercado, igual vocês dois, e eu estou muito feliz mesmo. Eu quero, aqui dando as minhas palavras finais, que quem estiver vendo essa entrevista, né, essa nosso bate-papo aqui, esse papo condominial aqui entre nós três, que ingressem no mercado, sejam todos bem-vindos, e eu queria que vocês dois terminassem desejando boas-vindas a todo mundo, inclusive a quem já está também, a quem quer entrar, né, Daniel? Comece, por favor. Pessoal, eu quero também complementar dizendo que o que eu falei em uma outra entrevista, faço questão de enfatizar todo o público aqui da Conase. Eu acredito muito que o que é que acontece? Eu participo de lives com outros especialistas, por exemplo, o pessoal da área de segurança, eu vou lá nas lives, vejo o que é que eles estão discutindo, participo com advogados, com engenheiros, com especialistas de vários segmentos para trazer esse conhecimento para aqui, para a área de condomínio. Isso que eu estou falando aqui é validado por esses profissionais específicos que estão olhando por esse lado. Eu acredito muito que, depois dessa pandemia, as duas áreas, prestem bem atenção, as duas áreas que mais vão crescer com a pandemia são a área de tecnologia, tá? E aí vem o negócio, por exemplo, da administradora Eu Amo Condomínio, a área de portaria remota, a segurança eletrônica. Essa área irá crescer como nunca. Se já estava em forte ascensão, em crescimento, agora vai decolar de vez, tá? E a outra área que eu acredito muito também que vai crescer muito são as garantidoras de cotas condominiais, tá? Esse tipo de negócio, esse tipo de empresa já está sendo muito procurado nesse momento em que nunca vivemos. E, aliás, eu falo hoje, dia 13, provavelmente primeiro dia útil após normalmente os vencimentos dia 10, não é, Sérgio? Normalmente a maioria dos condomínios vence ali dia 10, tá? Hoje é o primeiro dia útil. Hoje é o primeiro dia, tá? Dia 13 de abril, é o primeiro dia que os síndicos do Brasil inteiro estão começando a sentir na pele as consequências do não pagamento das cotas condominiais. E aí eu quero te convidar para fazer a seguinte reflexão, que aqueles síndicos que estão trabalhando com boas empresas de garantidoras de cota condominial, teoricamente, eles estão muito mais tranquilos, que eles não têm essa preocupação que as cotas não vão entrar, que o condomínio não pagou, não é, Sérgio? Então, finalizo deixando esse recado, fazer essa reflexão, te convida daqui no final do ano, volta a esse vídeo e observa se esse mercado no ano de 2020 não cresceu estrondosamente. O Marcelo falou em 30, né? Marcelo? Oi. O número vai arrebentar aí até o final do ano. As empresas de portaria remota vão explodir, tá bom? E é isso que eu acredito, tá legal? E as garantidoras a mesma coisa, vão crescer como nunca. É isso aí. Marcelo, suas mensagens finais aí para os nossos teleinternautas. Cara, te agradecer aos dois, que momento incrível, que bate-papo legal. E bati um papo com o cara do papo, hein? Olha que legal. Aí sim, hein? E, Sérgio, eu queria fechar com o negócio que você falou. Nós não vamos mais voltar iguais, né? E vamos fazer com que a empatia
a empatia ela cresça, e a gente aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, uma coisa que você falou dessas lives aqui, a gente acabou de também descobrir que não há no mundo ninguém que não tenha nada que possa aprender. E o que eu estou aprendendo, que eu saio de uma live e vou para uma outra, e às vezes eu estou de espectador e às vezes eu estou falando. Então, não há ninguém que não tenha nada que possa aprender, ou não há ninguém nesse mundo que não tenha nada que possa compartilhar. Então, está sendo um momento incrível nisso, e hoje você prova de novo, mais uma vez, vanguarda, Craveiro, e com essa proposta digital e trazendo tanta gente bacana que eu tenho assistido várias lives suas aqui e tenho aprendido muito com todas elas. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Realmente eu vou terminar aqui minha fala também dizendo as palavras de Marcelo, que é um momento incrível, né? Principalmente por estar com o Daniel, estar com o Marcelo aqui e estar com você, por que não? Né? Você síndico, você apaixonado pelo ambiente condominial, você que está entrando, você que é advogado, administrador, engenheiro, sejam muito bem-vindos, economista, contador, sejam muito bem-vindos. Todo mundo vai receber aqui super bem, tá bom? Pessoal, tchau, até o próximo programa Conversa